Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia, eu estou aqui para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Lembrando que o nosso material didático é o livro Emai, Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano. Hoje teremos nossa aula de número 47. Então, já separa aí o seu material, já separa o seu livro, abre na parte onde estão as atividades do livro Ler e Escrever. Nós estamos trabalhando essa sequência didática, lendo e escrevendo cartas de reclamação. Hoje vamos realizar a etapa 2 e atividade 2, que está aí na página 167, análise e leitura coletiva da carta de reclamação. No nosso caso, essa atividade, ó, lá no título está como coletiva, mas nós vamos realizar ela individualmente porque estamos em meio a uma pandemia e no momento muitos precisam ter aulas remotas, aulas em casa. Então, nós estaremos realizando juntamente aqui na nossa videoaula a atividade, certo? Então, atividade 2, análise e leitura coletiva da carta de reclamação. Em grupos, registrem a análise das cartas selecionadas antecipadamente. Então, esse registro eu vou fazer junto com vocês hoje aqui na videoaula. O registro é onde? Aqui no seu livro, na página 167. Tudo bem? Então, eu trouxe para vocês duas cartas que nós estaremos analisando. Então, é muito importante vocês observarem estes pontinhos aqui, ó. Antes de lermos as cartas, vocês devem observar cada um desses pontos. A primeira pergunta: como as cartas começam? Então, como começam as cartas? Pensam aí um pouquinho. Enquanto nós estivermos lendo, já observa, olha, essa carta começou assim, essa outra carta começou diferente. Mais uma coisa que precisamos observar. Como os autores indicam sobre o que irão falar. Então, como que eles apresentam o assunto da carta? Então, prestem atenção. Mais uma questão. Onde estão indicados os argumentos dos autores para apresentarem suas reclamações? Então, vocês se lembram que na aula passada nós vimos, né? São os argumentos, ou seja, né? Quais são as questões, né, que o remetente ele está levantando, ele está mostrando, e as situações que estão erradas ali. E como terminam as cartas? Então, estas são as perguntinhas que estaremos respondendo depois da leitura. Então, acompanhe a leitura aí, presta bastante atenção e vamos ver se a gente identifica corretamente essas informações, certo? Então, vamos lá? Essa aqui é a carta A. Ela começa da seguinte forma: vivendo em um país onde as pessoas parecem não mais se preocupar em cumprir suas obrigações, testemunho aos 85 anos que hoje a ética tem pouco valor e obter vantagens a qualquer custo passou a ser regra. Então já começa a carta dando a sua opinião. Fui surpreendido por uma conta da empresa, aí não colocou o nome da empresa, cobrando R$ 124,23 por uma ligação para Curitiba, em 21/12, com vencimento em 6/2. Não fizemos tal ligação, nem conhecemos ninguém que more lá. Contatei 4 vezes a empresa sem solução. Na última, o funcionário ameaçou protestar meu nome se eu não pagar a conta e que discutiria o ressarcimento após pagá-la. Pelo jeito, não são apenas os sequestradores que dão golpes pelo telefone. Pelo jeito, é, não devo e não temo. Me recuso a pagar. Já procurei, já entrei no Procon e peço ajuda ao jornal. Então, essa carta ela foi enviada lá para o jornal Estado de São Paulo no dia 27/6/2008, né? Então, para preservar a identidade dos interlocutores, suprimimos a identificação do remetente da empresa. Então, aqui não está apresentado nem o nome da empresa e nem o nome da pessoa que escreveu a carta, apenas que é uma pessoa de 85 anos, é um idoso. Pode ser um idoso ou uma idosa, né, pessoal? Então, nessa carta,
Sobre o que está sendo a reclamação? Uma cobrança indevida na conta de telefone. Cobraram por uma ligação apenas R$ 124,23. Vocês acham que alguém ficaria no telefone por tanto tempo para gastar este valor? Eu não sei. Mas quem escreveu a carta diz que ele não conhece nenhuma pessoa que mora em Curitiba e que jamais foi feita essa ligação da sua residência. Ele diz, ou ela diz, que entrou em contato com a empresa 4 vezes, mas nenhuma das vezes ele conseguiu uma solução. E ainda da última vez que ele ligou, ele foi ameaçado pelo atendente que iria protestar o seu nome se ele não pagasse a conta. Como ele já esgotou todas as possibilidades, ele disse que não vai pagar a conta e que vai procurar o quê? Os órgãos de defesa do consumidor, no caso aqui, o PROCON, certo? Vamos ver a próxima carta. Essa carta aqui, ó, começa diferente, ó. São Paulo, 18 de novembro de 2019. Vocês viram que essa carta aqui, ela já começa com aquela estrutura que nós vimos na aula passada. Essa carta aqui começa com local e data? Não. Tem o remetente, o destinatário aqui no comecinho? Também não, né? Então, vamos ler essa segunda carta. A empresa X, né? Então, essa carta é para a empresa X. Eu, Lúcia, comprei um notebook da marca tal e do modelo Z no dia 18 de novembro deste ano, no site oficial da loja, né? Então, aqui nós estamos vendo, entre aspas, esses nomes aqui. Por quê? Para não expor quem é a empresa e também o modelo do computador que foi comprado, certo? Então, a Lúcia entrou lá no site oficial da marca e comprou esse computador no dia 18 de novembro. O computador apresentava, entre outras qualidades, o rápido funcionamento, ampla memória e praticidade. E este último, tendo em vista que o produto deveria ter pouco peso, facilitando o seu carregamento. Ao receber o produto em casa, assustei-me logo de início com o peso da caixa, que julguei estar alto demais. Mas refleti que poderia ser devido ao isopor e aos acessórios. Abri o pacote e, para minha surpresa, o peso da caixa era realmente do computador. Ainda duvidando do meu julgamento, pesei os dois notebooks, o meu antigo e o novo, para testar a diferença. O produto antigo pesou 1,650 kg e o produto novo, propaganda de leveza, pesou 1.800 gramas. Reitero que entre as frases da propaganda constava a afirmação: produto mais leve da história e presente no mercado. Algo que nitidamente não é real, pois além de não possuir o menor peso, meu antigo modelo ainda está disponível em mercado. Logo, são duas mentiras em uma frase só. Então, o que a Lúcia está reclamando? Que ela comprou um notebook, porque ela precisava de um computador que tivesse um rápido funcionamento, uma ampla memória e praticidade. Por quê? Porque ela precisaria levar ele para trabalhar, né? E esse computador ele precisaria ter pouco peso. Quando chegou a caixa lá na casa dela, ela viu que a caixa estava bem pesada, mas ela achou que fosse o isopor, as embalagens. E quando ela abriu, ela viu que o peso era totalmente do computador. Aí ela ainda duvidou e foi para tirar a dúvida, ela resolveu pesar os dois computadores. E o que ela descobriu? Que o computador que ela já tinha na casa dela pesava 1,650 kg. E o computador novo pesava 1,8 kg. Olha só. Então, o que ela está questionando? Ela está questionando que na propaganda dizia que era o produto mais leve da história e que estava presente no mercado para venda, o que na realidade não é verdade. Então, ela diz que há duas mentiras na frase, né? Primeiro, de que é o produto mais leve que está no mercado, e segundo,
que é o produto que vai oferecer o quê? Maior praticidade. Então, é isso que ela está reclamando. Continuando a leitura. Estou decepcionada. Comprei um produto considerando o peso, afinal, minha profissão exige muita mobilidade acompanhada do computador. No entanto, fui enganada e acabei ficando pior do que eu já estava. Portanto, envie essa carta formalizando a reclamação e solicitando um posicionamento da empresa quanto ao meu problema. Caso não seja tomada nenhuma atitude, tentarei resolvê-lo por vias legais e jurídicas. Olha só. Então, aqui no final, aliás, nos parágrafos anteriores, ela apresenta os argumentos, ela apresenta a crítica, né, que ela foi enganada, e bem aqui no finalzinho tem uma solicitação, né, que ela está formalizando a reclamação e ela pede um posicionamento da empresa. Caso não seja tomada nenhuma atitude, tentarei resolvê-lo por vias legais e jurídicas. Então, se a empresa não tomar nenhuma atitude, ela vai entrar com processo, né, na justiça contra a loja que vendeu o computador. E ela finaliza a carta com a despedida, que é o atenciosamente, e com a assinatura, Lúcia Silva e Silva. E aqui, pessoal, nós temos a fonte de onde foi retirada esta cartinha. E aí, pessoal, o que vocês acharam das duas cartas, da carta A e da carta B? Bem interessantes, né? E bastante diferentes. Então, agora nós vamos responder aí no seu livro, completar estas tabelas, certo? Então, as tabelas que estão aí no seu livro, vocês estarão completando agora com as respostas que nós veremos aqui na nossa aula, certo? Vamos lá. A primeira, como as cartas começam? Primeira carta, olha só, o comecinho da carta. Como que esse idoso ou essa idosa começa a carta? Reclamando, né? Vivendo em um país onde as pessoas parecem não mais se preocupar em cumprir suas obrigações, testemunha aos 85 anos que hoje a ética tem pouco valor e obter vantagens a qualquer custo passou a ser uma regra. Então, ele está fazendo um questionamento, né? Por quê? Porque as regras sociais, essas regras com relação ao nosso próximo, ao respeito com o próximo, parecem que não estão sendo cumpridas. E isso é muito triste, né? Então, é disso que ele está reclamando, que aos 85 anos ter de passar por um constrangimento como esse. E na carta B, como começa? Ó, local e data. Aqui, o destinatário, o remetente, ó, eu, Lúcia. Ela explica o que aconteceu, olha só. Ela explica qual é o problema. Então, como nós vamos preencher? Aqui é a segunda parte da carta. Como nós vamos preencher aí no livro? Como as cartas começam? A carta A com a apresentação do reclamante e a sua indignação. Então, ele se apresenta, diz que é uma pessoa de 85 anos que está inconformado, indignado com a falta de respeito das pessoas. E a carta B, como ela começou? Com o local, a data, a identificação do destinatário e com a apresentação da reclamante, sua reclamação. Então, aparece lá para quem é, né? Quem que é o destinatário, e ela começa a carta, eu, Lúcia, ou seja, ela que é a reclamante. E aí mostra a sua reclamação. Pode pausar o seu vídeo agora e copia aí no seu livro, aí na sua tabela, essas informações, pessoal. Agora nós vamos para a segunda pergunta que está aí na sua tabela. Eu dividi a tabela, por quê? Porque a gente precisa de espaço, senão a letra ia ficar muito pequenininha. Como os autores indicam o assunto que irão tratar? Então, na carta A, onde aparece o assunto? Olha aqui, ó, no segundo parágrafo, quando ele conta o que aconteceu. E na carta B, onde aparece o assunto? Aqui no primeiro parágrafo, quando ela conta que o computador, né, tinha muitas qualidades, mas que ele deveria ter pouco peso, facilitando seu carregamento. Então, como vai ficar a carta A?
como os autores indicam o assunto que irão tratar. Então, na carta A, está falando sobre o assunto quando? No segundo parágrafo. Ele ou ela, porque não fala quem é a pessoa, se dirige à empresa de telefonia e reclama sobre uma cobrança indevida na sua conta telefônica. E na carta B, no primeiro parágrafo, a Lúcia elogia o produto adquirido e reclama sobre o peso excessivo do produto. Então, anotem aí no seu livro essas informações. Mais uma perguntinha. Onde estão indicados os argumentos que dos autores para apresentarem suas reclamações? Então, aqui na letra A, é no segundo parágrafo, também, quando ele conta que ele não fez essa ligação para Curitiba, que não conhece ninguém que mora lá, e que ele entrou em contato com a empresa 4 vezes, sem nenhuma solução. E na carta B, aqui no primeiro parágrafo, quando ela fala sobre as qualidades do computador, né? E o que ela esperava dele. E aqui, na carta B, a gente encontra também aqui na continuação do parágrafo, deixa eu ver qual parágrafo que é, primeiro do segundo parágrafo, que o produto antigo pesou 1,650 kg e o produto novo, propaganda de leveza, pesou 1,8 kg. Né? Então, que o peso do notebook antigo que ela tinha é muito menor do que o peso do notebook novo. Então, como vai ficar aí no livro, pessoal? Ó, no segundo parágrafo, ele ou ela diz que não fez tal ligação, nem conhece ou conhecemos ninguém que more lá. Então, esse é o argumento que aparece na primeira carta. Infelizmente, nosso espaço é pequeno, a gente não consegue colocar mais argumentos, tá? Agora, na segunda carta, no segundo parágrafo, Lúcia diz que ao receber a caixa percebeu que estava muito pesada. Ela percebeu que o novo computador era mais pesado que o antigo, né? Quando ela pesou os dois notebooks, certo? Pode pausar o vídeo agora, registra aí no seu livro estas informações. Mais uma perguntinha, a última. Como terminam as cartas? Então, a carta A, olha lá o finalzinho, não devo e não temo, me recuso a pagar. Já entrei em contato né, com o Procon e peço ajuda ao jornal, né? Então, além de dizer que ele não vai pagar, né? Ele diz que já entrou em contato com o Procon e está pedindo ajuda para o jornal. E aqui na carta 2, pessoal, como termina? Olha o finalzinho da carta, ó. Portanto, envia essa carta formalizando a reclamação e solicitando um posicionamento da empresa quanto ao seu problema. Caso não seja tomada nenhuma atitude, tentarei resolvê-lo por vias legais e jurídicas, né? Vias legais, ou seja, através da lei, procurando seus direitos, certo? Então, a carta A, ele ou ela, que nós não sabemos quem é, termina a carta dizendo que não deve nada à empresa e que já foi até o Procon denunciar o abuso. E na segunda carta, a carta B, Lúcia termina a carta cobrando uma resposta formal da empresa. E se caso não obtiver resposta, entrará com processo judicial. Registrem aí no seu livro, pessoal, estas informações. Não esqueçam de fazer todos os registros no seu livro. Não esqueçam de fazer todas as correções das atividades. Hoje a nossa aula, ela foi até aqui. Nós completamos a tabela e aí na próxima aula nós vamos dar prosseguimento ao nosso projeto, certo? E eu espero vocês, pessoal, na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente.